Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar 3 passos para que você possa blindar a sua família. Esses 3 passos vão te ajudar sim a dar mais proteção, mais conexão dentro do teu casamento e no relacionamento com os teus filhos. E se é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Carol Tormena e eu ajudo mulheres a blindarem as suas famílias. E nesses 3 passos de hoje você vai ver que são passos simples, mas que se você entender a profundidade que eles têm, você já vai conseguir implementar na tua rotina, na tua família, e isso já vai fazer uma grande diferença, tá? Algo que você colhe no dia a dia, mas você colhe principalmente no longo prazo. Então vamos lá. O primeiro deles, o crucial, que é a base de tudo, que é o guarda-chuva de tudo, é a espiritualidade. Você que é mulher, você que é mãe, você que é esposa, você não tem noção do poder que você tem quando você se conecta verdadeiramente com Deus. E essa conexão, ela não é de vez em quando, ela é diária, ela é comprometida, ela é feita de uma forma consistente. A gente não pode simplesmente abrir mão assim de algo, hoje não dá tempo, hoje eu tô na correria, ou hoje eu não tô bem, ou não, nós temos que ser consistentes. Guarda essa palavra, consistência na tua espiritualidade. Consistência na forma como você constrói a tua sabedoria. A sabedoria, ela vem de Deus. Ela é algo que, na verdade, qualquer um pode pedir a sabedoria e ela é dada com abundância, mas ela precisa ser pedida. Então nós temos que reforçar todos os dias, seja sábado, seja segunda, seja um meio de semana, seja numa viagem, seja na sua rotina, seja o que aconteça, você precisa se manter nessa conexão. Isso é muito importante. Isso vai trazer clareza com aquilo que é necessidade tua própria, que você como mulher tem essas necessidades. E vai te abrir os olhos para a necessidade da tua família e para tudo que está rodeando. Quem traz essa clareza é Deus. Então nós temos que estar conectadas a Ele. E você não tem noção do poder que isso dá. O poder que isso dá de você colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo e você viver mesmo. Porque quando tá tudo bem, vamos falar a verdade, né? É muito mais fácil a gente se deixar guiar, porque as nossas próprias emoções positivas nos levam àquilo. Mas até que ponto que eu sei se são as minhas emoções que estão me levando a agir ou se realmente é ensinamento de Deus, ou seja, eu fazer aquilo que precisa ser feito de acordo com a vontade dele, independente de como eu estou me sentindo. Porque nós vivemos os altos e baixos. A gente não é sempre que a gente está bem, não é porque a gente é mãe, porque a gente é esposa, que a gente está sempre, né, animada, com aquele sorriso no rosto, com paciência, falando no tom certo, sabendo as palavras certas. Não é sempre. Por isso que a gente tem que ter essa conexão diária, para que a gente não deixe de ser vigilante, para que a gente não deixe que pequenas frestas vão se abrindo e rachando aquela base que nós temos dentro da família. Eu não estou falando aqui, eu não quero que você sinta que isso é exclusivamente responsabilidade tua. Porque muitas mulheres carregam um peso, carregam algo como se fosse, nossa, mas só depende de mim, mas é impossível, parece que só eu que faço, parece que só eu, principalmente na espiritualidade também, elas carregam um peso como se elas fossem as únicas responsáveis. Não, eu sei que tem responsabilidade de todo mundo na família, tá? Tem a responsabilidade do marido? Tem. Tem a responsabilidade dos filhos? Com certeza. Né? E à medida que vão crescendo mais. Mas o ponto é, se eu conseguir que você exerça todo o seu potencial, independente de quem esteja fazendo a sua parte, só com o teu potencial, você é capaz de transformar a tua família. E eu falo isso porque seria injusto eu falando com você, que é mulher, falasse assim, seu marido tem que fazer isso, teu filho tem que fazer aquilo. Isso vai trazer para você indignação, vai trazer às vezes frustração, porque às vezes eles não vão fazer. Vai trazer para você talvez um passo atrás, porque se eles não fazem, o que adianta eu fazer? E não é assim que a gente transforma o mundo e muito menos a nossa casa. A gente transforma começando pela nossa própria mudança. Sabe que nessa questão de conexão diária,
eu tive um insight, eu vou chamar de insight aqui, tá? Mas foi uma iluminação divina muito grande. Assim, depois de anos pedindo uma mesma graça, tá? Eu percebi que eu deveria dar um passo além. Que eu devia não parar de pedir por aquela graça específica que era para alguém. Eu devia continuar. Porém, eu deveria acrescentar algo. Que eu fosse transformada. Que Deus me desse a clareza do que eu precisava mudar em mim para contribuir com aquela graça o mais rápido possível. Porque a gente tem que lembrar, e eu não me canso de dizer isso, que Deus, Ele tem o poder de fazer tudo, mas Ele jamais vai ferir a nossa liberdade. Então, quando a gente intercede por alguém, a força da nossa oração ela é muito forte. Mas a liberdade daquela pessoa de receber a graça de Deus também tem um peso. E como que eu consigo, de certa forma, não é interferir a palavra, eu não vou interferir porque se Deus, nem Deus interfere na liberdade, se bem que o ser humano ele tenta persuadir, ele tenta inferir essa liberdade. Não é o certo, né? Porque o amor ele aceita a liberdade. Deus não faz isso. Ele poderia, mas ele não faz. O ser humano às vezes tenta. Mas de que forma que eu posso contribuir com Deus nesse plano, já que Ele está disposto a dar a graça? Ele está disposto a providenciar. De que forma que eu posso contribuir? E aí, eu, como esposa e como mãe, tenho um poder. Se eu me transformo, eu sirvo de exemplo para aquela família. Eu sirvo de força para aquela família. Eu sirvo até de incômodo, porque às vezes o teu marido vai te ver, teu filho vai te ver fazendo uma coisa do jeito certo, mesmo que você não fale nada. E melhor ainda se não falar, porque ele vai ver acontecer. E aquilo vai incomodar e falar assim, nossa, eu podia estar fazendo assim também, eu devia estar fazendo assim também. E esse incômodo começa a mexer, daí é onde Deus começa, ele vai dando, providenciando aquela graça e ele vai sendo moldado, e aí ele vai decidindo se converter para o que é certo. Então, não é justo eu falar deles, é justo eu falar com você que está aqui. E sempre essa a minha, vamos dizer, a minha pegada, o meu caminho. Sempre, não importa se é num vídeo aqui, se é por mentoria, se é por uma live, se é por uma comunicação, rádio, TV, não importa onde, eu vou sempre puxar o teu potencial, porque é você que está aqui comigo. Tá bom? Vamos estabelecer isso já como regra do jogo aqui. Eu não tenho como cobrar dos outros, eu posso cobrar dele diretamente, mas não através de você. Não seria justo nem com você e nem com eles. Pois bem, então se você entende isso, você sabe que a conexão ela tem que ser através de você. Porque é você que está se abrindo, olha isso como uma graça. É você que está se abrindo e se conectando. Você é a primeira pessoa beneficiada só por esse contato. Então faça disso uma constante. Primeira coisa, pode parecer bem simples o que eu estou falando, talvez você fale assim, Carol, mas já sei disso. Mas você está fazendo? A pergunta é, você faz de forma constante? E para saber se você está fazendo de forma constante, você tem que estar prestando atenção nisso. Se você não tem uma rotina, muito provavelmente você não está fazendo. Porque a gente cai muito fácil em distrações. Tá? Sei disso por experiência própria. Vamos para o segundo passo? Que são só 3, tá? Primeiro, a espiritualidade. Segundo passo é você ser, presta atenção, consciente das tuas fragilidades. Não só das fragilidades, Carol, claro, né, Carol, mas eu preciso saber aquilo que é limitação em mim, aquilo que é defeito em mim. Sim, não só isso, mas sim. Porque quando a gente reconhece as nossas fragilidades, primeiro, se você está conectado com Deus, o ponto 1, e você entende as suas fragilidades, automaticamente essa fragilidade tua vai ser trabalhada se você pedir. Então isso não vai ser mais um problema. Então quanto mais você souber, melhor, porque melhor você vai ficar, certo? E quando você reconhece as suas fragilidades, isso conecta com as pessoas. Você deixa de ser por exemplo, uma mãe que é mandona, que é autoritária, na verdade a palavra certa é essa. Em vez de ser uma mãe autoritária, mandona, pelo menos na cabeça dos filhos,
é uma mãe que inspira e inspira respeito, inspira que eu, mesmo longe dela, eu faça aquilo que ela me ensinou. E é isso que a gente quer. Imagina você pensar, não sei qual a idade dos teus filhos hoje, mas você pensar que hoje talvez eles façam porque você está vendo. Mas e quando você não estiver vendo? É a história do guarda, né? Se ele tá ali para multar, a gente faz certo. Se não tá, será que a gente vai fazer? Então, qual é o nível de consciência que a gente consegue atingir os nossos filhos? Entende? Então, para isso, sim, nós temos que reconhecer as nossas fragilidades. Eu estou falando reconhecer, não estou falando aqui para você expor. Ainda não entramos em como você vai fazer isso e lidar com elas. Não é o tema de hoje, né? Eu posso falar disso em outro vídeo se for do teu interesse, e para isso deixa nos comentários. Mas você precisa reconhecer as fragilidades e também reconhecer, claro, os pontos fortes, que é como que uma consequência. Você deveria ter facilidade de colocar tanto os fracos quanto os fortes. Se você tem mais facilidade em um do que em outro, alguma coisa está desequilibrada, tá? A gente precisa saber reconhecer os dois, porque ninguém é bom demais para não ter nada de defeito e ninguém é ruim demais para não ter nada de qualidade. Então, se você percebe já é um gatilho para você entender. Opa, eu estou mais tendendo a me superestimar ou a me subestimar. Tem algo para você melhorar na tua inteligência emocional. Também outro tema para outro vídeo, se você quiser saber, deixa aqui nos comentários. Vamos para o terceiro ponto? Então, primeiro, retomando, espiritualidade. Segundo ponto, reconhecer as tuas fragilidades. Terceiro ponto, conhecer os interesses da tua família, no caso do teu marido e do teu filho, teus filhos. Por que você precisa saber o interesse deles? Porque muitas vezes, como é natural que a gente plante e que a gente busque aquilo que é bom para nós, porque afinal você sente claramente aquilo que você gosta e o que não gosta. Portanto, essa busca pelas necessidades próprias pode às vezes nos fazer mais afastados daquilo que é interesse deles. E aí, qual que é o perigo disso? Que muitas vezes os diálogos vão ter como base a cobrança, o medo, as coisas negativas. Comece a perceber, se pergunte como que está a qualidade de diálogo com o teu marido e com os teus filhos. E vocês todos juntos também. Se você só fala com teu filho para cobrar a nota da escola, para falar que ele está largando a roupa no chão, para pedir para ele fazer alguma coisa, para, sei lá, para dar uma bronca, para falar que isso está errado. Se você está falando só isso, se você só está tendo interações negativas, vamos chamar assim, que tem várias formas de interações, tem alguma coisa errada. Porque vai dizer que teu filho não faz nada certo? Não, cara, ele faz várias coisas, mas é que, sei lá, a gente sabe que não pode também ficar passando a mão para tudo, né? Não pode ficar bajulando para tudo, senão vai ficar mimado. Então tem várias concepções que a gente precisa entender, que a gente precisa questionar, que a gente não pode só sair fazendo, tá? O fato é que se só tem comunicação negativa, tem alguma coisa errada. Com teu marido, mesma coisa. Às vezes a mulher, ela fala assim, mas tá fazendo isso errado, preciso falar, não posso deixar passar batido. Mas tá sempre chegando tarde em casa, então eu tenho que falar. E você fala, tá chegando tarde em casa toda vez que ele chega, mas quando ele chega mais cedo você não fala nada. Porque é obrigação, né? Aí ele me avisou, é obrigação. Não, tudo bem, eu entendo, eu acolho, compreendo. Mas o que eu tô falando é que se você só tem diálogo para coisa negativa, tudo que vocês estão fazendo junto, no momento que tá junto, é negativo. E aí, às vezes, com o passar dos anos, sabe o que acontece? As pessoas deixam de aprender, ou já não sabem mais mesmo, o que conversar. E aí nós temos aí uma base muito grande de diálogo para construir, sendo que anos se passaram fazendo o quê? Interações negativas. Aí você fala, mas o que eu vou conversar? Nossa, mas não sei o que conversar. Mas o que será que ele gosta? Nem sei mais o interesse, faz tanto tempo que a gente nem conversa de nada, nem sei mais o que ele gosta. Nem sei mais se ele ainda gosta de futebol, se ainda tá assistindo, se ainda tá jogando bola, se nem tá, se só tá saindo para beber, se tá... Nem sabe mais os interesses. Isto é um grande problema, porque você só vai se conectar pela dor. Isso gera um vício em você, gera vício nele, gera vício de relacionamento. Isso é péssimo, péssimo. Eu não sei, não saberia dizer se isso é pior do que você não ter uma conexão.
Porque às vezes um distanciamento de conexão faz a gente ficar introspectivo, pensar, avaliar. E quando a gente tem uma comunicação viciante como essa, negativista, ela acaba se estendendo. Então a gente tem que sair dela para reconstruir outra. Mas é possível, tá? É possível, independente do que você tenha vivido. Vai depender do teu esforço. Vai depender de quanto você está disposta a fazer acontecer. E tudo começa nessa constância que eu falei lá, em primeiro lugar, na espiritualidade. Você precisa fazer algo para ser constante. Então, que tal você começar por isso aí? Comece por essa. Eu te dei 3 caminhos aqui que são importantes, que você pode usar para blindar a sua família e que teu objetivo deve ser fazer os 3, tá? Mas vamos começar com um deles. E se você começar então por essa espiritualidade, se você começar então se comprometendo a todos os dias ter essa conexão, de preferência, já vou te falar, porque falando de mentalidade, melhor que você faça a primeira coisa do teu dia, porque você já está falando o que é prioridade na tua vida. Primeira coisa do dia, eu já me conecto com Deus. Escolha a forma que você vai conseguir cumprir todos os dias. Então é melhor que você faça algo menor, pelo menos na tua visão que seja menor, mas que você consiga cumprir todos os dias e cumprir bem feito, não no automático, entende? Então se for uma oração, que seja uma oração que você consiga se conectar. O importante é a conexão. Qual o caminho que você vai escolher? É você que pode responder. Mas eu digo, comece por este. Os outros, não esqueça deles, mas comece por esse. Quando você vê que faz uma semana, 2, 3, 4, nossa, já tô há 4 semanas consistente. Opa, hora de eu ir para o segundo desafio. Vamos lá, vamos olhar para as fragilidades, Deus já vai ter te preparado para isso. Depois, terceiro passo, vamos olhar os interesses. Claro que nada te impede de fazer junto, tá? Eu só tô sugerindo aqui porque eu quero que você comece. Hoje, não amanhã. Comece já, hoje. Não fez tua conexão? Faça depois desse vídeo. E já se programe na sua rotina para amanhã. Já tá ali, ó, no teu hábito. E faça, tá bom? Espero ter te ajudado nesse vídeo de hoje. Um beijo. Fica com Deus.